Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Conexão Esporte de todos os domingos aqui na TV Candidez. A gente entrevistou Paulo Roberto Prestes. Na semana passada a gente entrevistou Marcelo Ramos, ídolo do Cruzeiro, e agora a gente tem um entrevistado super especial, que é da entrevista Conexão Esportes já, mas é o nosso convidado especial aqui do nosso Conexão Esportes. Um dos ídolos que jogou pelo América, hoje treinador de futebol, Milagres, o grande goleiro, pelos grandes passagens pelo América Mineiro, e hoje como treinador de futebol. É claro, hoje temos nossa bancada hoje formada para falar um pouquinho de futebol e também fazer perguntas para o nosso entrevistado especial de hoje, que é o goleiro Milagres. Antes de cumprimentar todo mundo da nossa bancada hoje especial, com o convidado além do Alexandre Rodrigues, vamos cumprimentar o nosso parceiro aqui, sempre parceiro do Conexão Esporte, da entrevista com a camisa do Serranense, hoje como treinador de uma outra equipe aqui de Minas Gerais, já vai revelar qual equipe que está treinando até então. Nosso parceiro aqui, Marco Antônio Milagres. Boa noite, Milagres, seja bem-vindo ao nosso Conexão Esportes. Você que foi um ídolo da história do América Mineiro. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar participando aqui, principalmente para falar de futebol, né? Que é o que eu mais gosto, é o que eu amo na minha vida. E tive o privilégio de ter uma formação, né, de um dos maiores clubes do mundo, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Então, eu cheguei no Flamengo em 81, cheio de esperança, cheio de perspectivas para o futuro. E tive a felicidade de, em 81, chegar na Gávea, onde os profissionais já era aquele grande time que eu posso falar, acredito, do século passado, do século XX. Aquele time formado por Zico. Hoje nós temos uma realidade também do Flamengo, que é um diferencial de time de futebol, não obstante só no Brasil, mas em todo o mundo de futebol. E eu tive esse privilégio de, na minha formação como atleta, viver em loco com esses grandes profissionais. Bacana, Milagres. A gente tem várias perguntas dos nossos parceiros aqui do Conexão Esporte. O pessoal hoje está notadinho as perguntas para fazer para você. Já a gente vai fazer as perguntas. Antes de cumprimentar o nosso parceiro de todos os programas aqui até então dessa pandemia em casa, o Alexandre Rodrigues, vamos fazer as honras da casa, né? Cumprimentar o nosso parceiro também, lá, claro, faz parte do Se Liga, faz parte da TV Candidez, faz parte do Conexão Esporte, um grande americano, o Júnior Quemil. Boa noite, Quemil, seja bem-vindo ao nosso Conexão Esporte. Falei, deu até uma risadinha aí, falando do América Mineiro, mas, assim, é um dos poucos torcedores, mas que torcem mesmo para o América Mineiro, né, Quemil? Boa noite, seja bem-vindo, e muito obrigado por aceitar esse convite, conversando com o ídolo até então do América, Milagres, né? Muito boa noite a Aleph, boa noite para o Alexandre Rodrigues, muito boa noite para o Milagres. É muito bom voltar ao Conexão Esporte, esse programa que eu ajudei a iniciar lá há 2 anos atrás, né? E é muito bom voltar aqui na tela da TV Candidez e hoje um programa muito especial, conversar com ninguém mais, ninguém menos que o cara que mais vestiu a camisa do América, né? É verdade. Prazer, Júnior. Prazer estar falando com você também. Prazer estar participando aqui desse bate-papo. É verdade, eu sou o atleta que mais vestiu a camisa do clube na história, com 385 jogos. Isso me orgulha muito. Que no início aqui eu estava falando do privilégio que eu tive de ter sido formado como atleta profissional na base do Flamengo, mas eu me sinto muito orgulhoso de hoje ser um atleta que mais vestiu a camisa do América na história e tenho muito respeito por isso. Em contrapartida, onde eu vou, não só em Belo Horizonte, às vezes eu estou no Rio, na casa de familiares, na praia, jogando futebol, sempre aparece um mineirinho na praia e te reconhece como profissional, isso é muito gratificante. Foi justamente o que eu vim buscar aqui em Belo Horizonte, quando eu cheguei aqui em janeiro de 1992, buscando a oportunidade que eu tinha necessidade de realmente me realizar como atleta profissional de futebol. Na época,
estava fechado para mim, porque havia grandes goleiros também, era o Zé Carlos. Nessa transição do ano de 1991 para 92, o Flamengo trouxe o Gilmar Reinaldi, que era o goleiro do São Paulo, aquele de bigodinho, que há pouco tempo esse dirigente. Então, eu ia voltar a ser o terceiro goleiro do Flamengo. Para mim não era interessante, porque eu era jovem, eu precisava jogar. E aí apareceu a oportunidade de vir para o América. Eu vim a princípio por empréstimo, um empréstimo de 1 ano, mas o meu desempenho nos primeiros 4 meses foi tão bom que o Dr. Mike Livre de Carvalho, que é o antigo presidente nosso, infelizmente falecido no ano passado, ele foi ao Rio de Janeiro e comprou meu passe junto ao Flamengo, onde aí eu comecei a construir a minha história aqui no nosso querido e glorioso América. Bacana, Milagres. Já o Kemil, eu tenho certeza que nesse acervo dele de torcedor também, de colunista esportivo, tem várias perguntas para você aqui no nosso Conexão Esportes. Boa noite, Ale. Seja bem-vindo a mais uma entrevista no nosso Conexão Esporte. Depois daquele ataque fulminante do Marcelo Ramos, agora vamos jogar na defensiva com um grande goleiro. Milagres, né, Ale? Sem te cortar, defensivo, mas eu jogo muito bem com os pés, né? Não é tão defensivo assim. Com certeza. Para um goleiro que fica tanto tempo no América, realmente tem que saber jogar com os pés, com as mãos também. E você era um especialista nisso. E nós falamos com o lateral, falamos com o centroavante, né? O lateral Paulo Roberto no Atlético, o Marcelo Ramos no Cruzeiro no ataque, e você agora defendendo a meta desses grandes ídolos do futebol mineiro. É um prazer ter você aqui. E como você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, essa chegada sua no América. Então, eu já vou te perguntar como é que foi a construção e até a chegada até aquele título de 1993, que o América quebrou um jejum, né, depois de mais de 20 anos sem ser campeão mineiro, e você estava lá na meta do América. Como é que foi aquela trajetória até chegar naquele título? Alexandre, a trajetória ela foi de forma natural, né? Porque nós já almejávamos essa quebra de jejum de 2 décadas, mais de 2 décadas sem título do América, já em 92. Eu me encontrava em dezembro de 90 jogando futebol na praia, lá em Ipanema, onde eu morava. E eu brinco que lá é meu escritório, ali no Posto 9, nós temos uma rede de futebol lá. Então eu estava já nos meus primeiros dias de férias, tinha mais ou menos 3, 4 dias de volta jogando futebol com os amigos lá. E o professor Pinheiro, que era o técnico do América, fazia caminhada no calçadão, ele morava em São Paulo. Nessa oportunidade, ele estava fazendo uma caminhada no calçado Ipanema, junto com a dona Sônia. E aí, ele jogando, parou e me chamou, porque nós sempre fomos adversários nas categorias de base. Eu jogando pelo Fluminense, nas categorias de base do Fluminense. Então nós nos conhecíamos muito bem. Ele me viu jogando, me chamou para bater um papo, aí nós sentamos ali num quiosquezinho, no calçadão, e começamos a falar de trabalho. Ele perguntou como é que eu estava, a perspectiva de Flamengo. Eu falei com ele que eu estava sem muita esperança, porque na mídia e nos jornais já estava bem evidente que o Flamengo estava negociando com o São Paulo para trazer o Gilmar Reinaldi e o Leonardo, lateral esquerdo, ir para o São Paulo, nessa negociação de fim de ano do futebol. E eu ia voltar para terceiro goleiro, era uma posição que não me agradava. Aí onde ele entrou com o assunto, que ele havia feito um contrato de 3 anos com o América, e se eu não tinha interesse de ir para Minas, no caso eu estava lá, né? Ir para Minas para ajudá-lo no projeto que o América tinha, de um campeonato brasileiro no primeiro semestre da segunda. Nós, na primeira conversa, não acertamos nada, eu voltei para o Rio de Janeiro, era muito chato. Mas aí, nesse meio tempo, o professor Pinheiro interveio com relação à diretoria, falando do interesse pelo meu trabalho, que eu poderia ajudar bastante. E aí tivemos uma segunda conversa aí onde foi acertada a minha vinda, e o resto é história, né? Eu vim, passei 10 anos vestindo a camisa do América, e nesse primeiro ano, né, Alexandre, de 92, nós conseguimos a classificação para a primeira divisão. No segundo semestre, no Campeonato Mineiro, fizemos uma excelente campanha,
Eliminamos o Atlético Mineiro no meu primeiro clássico, vestindo a camisa do Atlético do Mineirão, um jogo do Robson, e aí fizemos a final com o Cruzeiro. Só que nesse momento o Cruzeiro estava com um time de muita excelência, principalmente falando o ataque era Roberto Gaúcho, Renato Gaúcho, Betinho, tinha Boiadeiro no meio de campo, então a equipe que tinha acabado de ser campeã da Supercopa, no qual nós sucumbimos na final, perdendo para o Cruzeiro. Eu tive também problema no primeiro jogo da final, num choque com o Renato Gaúcho, involuntariamente ele deu uma ajoelhada no meu rosto, onde eu fraturei o nariz, tomei 20 pontos internos na boca, tive que sair do jogo desmaiado, mas ainda no segundo jogo eu consegui jogar, mas a qualidade do Cruzeiro naquela oportunidade realmente foi superior. Onde nós conseguimos no ano seguinte, nessa trajetória, já com outro comandante, professor Pinheiro, pelo ano maravilhoso que nós fizemos, conseguiu trabalhos, foi contratado pelo Cruzeiro, veio o professor Chico Formiga, e aí onde nós conseguimos quebrar esse jejum de 21 anos sem título da um jogo lá uma Mundiabas, em Valadares. Quem conhece bem o futebol mineiro sabe que não é fácil jogar naquela tarde. Nós fomos felizes, ganhamos o jogo de 4-1 e depois de tanto tempo conseguimos realmente novamente ser o número 1 de Minas. É uma lembrança assim que eu jamais vou esquecer. Ok, fica à vontade de fazer alguma pergunta para o Milagres, viu? Ô, Milagres, depois que você chegou em Belo Horizonte, você teve a participação no Campeonato Mineiro e logo na sequência o América sofreu uma punição da CBF e ficou sem divisão, né? E aí o América tinha como uma das alternativas para não ficar sem calendário as excursões, que na época eram muito comuns, né? O América viajou para a China e em um dos jogos, né, no penúltimo jogo, você sofreu uma lesão no olho, né? E mesmo lesionado, você ainda jogou o último jogo nessa excursão e ainda voltou para o Brasil e sem saber o que tinha acontecido. Você ficou, inclusive, cego, né? Você jogou parcialmente cego num dos jogos seguintes. Foi início de temporada, em 94, isso, né? Então, todas as equipes, quando voltam das férias, no início do ano, fazem uma pré-temporada. A nossa pré-temporada foi prejudicada porque a diretoria já havia feito um compromisso com o empresário de fazer 6 jogos lá na China. Entre esses 6 jogos, 4 deles contra a seleção olímpica chinesa. Era um momento diferente, onde a China ainda era um mercado muito fechado e tudo. Aí uma jogada lá muito maldosa, que o atleta chinês entrou no Flávio Lopes, de campo, deu um carrinho, uma voadora nele, que quase quebrou a perna dele. O Flávio Lopes já caiu, cotovelando o chinês lá, e o tempo fechou na briga. E eu saí do gol para poder apartar a briga e acabei tomando um soco por trás no olho, onde veio ocasionar uma lesão de descolar a retina do meu olho direito. Aí fui até um oftalmologista lá na época e tal. 2 dias depois nós jogamos o último jogo, mas eu sempre senti a vista um pouco embaçada. Voltamos para o Brasil e chegamos na semana do clássico contra o Cruzeiro no Mineirão. E justamente o Ronaldo Fenômeno naquela ascensão absurda, quando ele apareceu para o futebol. E no meio do jogo, numa situação de segundo tempo, meio de segundo tempo, de um ataque do Cruzeiro pelo lado direito deles, esquerdo de defesa, que era o Paulo Roberto Costa, o lateral. Ele cruzou uma bola, de repente a minha visão periférica do lado direito ela se apagou. E faltava ainda uns 20 minutos para acabar o jogo. Aí eu fiquei realmente muito apavorado, muito preocupado, mas consegui terminar o jogo, consegui me superar, fiz um grande jogo, aquele jogo até terminou em 0-0. A grande venda, vamos dizer assim, do clássico na época, que a mídia colocava, era o grande desafio de uma joia nascendo, que era o Ronaldo
Ronaldo Fenômeno, enfrentando, no caso, né, o personagem, que era o goleiro, que era eu, Milagres e tal, e o jogo acabou em 0-0. Mas, para mim, foi muito triste essa lembrança, porque quando eu cheguei no vestiário e chamei o nosso médico, o doutor Simário Eustáquio, que é o responsável, falei com ele que eu havia perdido a visão periférica. Ele achou muito isso. E aí ele ligou para o oftalmologista de confiança dele, que é o doutor Renato Cruz, o cirurgião oftalmologista que me operou na época. E a segunda-feira, às 10 da manhã, eu já estava no consultório dele, que fica ali na próxima à Santa Casa. Foi feito lá o exame. Antes, o diagnóstico realmente foi isolamento de retina. Pelo tal do soco, minha retina tinha rasgado, essa parte externa, e ela estava começando a se fechar. Caso ela se fechasse, eu poderia perder a visão completa. Aí quer dizer, se você não tivesse tido o diagnóstico a tempo, sua carreira poderia ter terminado ali. É um caso, inclusive, parecido com o Tostão, né? Tostão dos anos 70, jogador do Cruzeiro, né? É um trauma bem parecido com o Tostão, só que o Tostão, no caso, foi uma bolada que ele tomou, né? E eu posso dizer assim que eu tive a grande sorte, entre aspas, da medicina já estar avançada, né? Há mais de 20 anos, porque ele foi na década de 70. Logo depois da Copa, ele realmente aprovou como atleta de futebol. E eu conhecia esse histórico, sabia muito bem da história do Tostão, e com toda sinceridade para vocês, quando foi dado o diagnóstico de descolamento de retina, eu pensava que a minha carreira também estaria se encerrando ali. Mas, de acordo com o trabalho profissional do Dr. Renato, minha mãe é uma católica de muita fé, fez a promessa a Santa Luzia, tudo, eu fiz todos os recomendações médicas pré e pós-operatórias direitinho, onde eu tive, graças a Deus, todo sucesso. Fiquei, naturalmente, 7 a 8 meses longe do futebol. Depois que eu voltei ainda com alguma sequelazinha. Eu precisei de usar praticamente 8 meses uma lente de contato, onde ela protegia também e corrigia um pouquinho de miopia que eu tive devido ao processo cirúrgico, mas aí depois a visão voltou completamente no final de um ano, regrediu, voltou normalmente. Isso devido à modernidade dessa sorte, porque no momento eu realmente confesso para vocês que eu fiquei muito temerário com relação a ceifar precocemente o que eu mais gostava de fazer na minha vida, que era jogar futebol. É até interessante, você tocou num ponto que a sua mãe fez uma promessa, né? Um outro momento de religiosidade que você demonstrou foi na final da Suminas, quando você defendeu aquele pênalti, você levantou a camisa, tinha ali a estampa da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu queria que você contasse primeiro qual que foi essa promessa que a sua mãe fez, se você pode, quiser e puder contar para a gente, e qual que é esse papel da fé que tem na cabeça de um jogador de futebol? Joana, a princípio, com relação quando eu levantei a camisa depois que eu dei um pênalti, a gente conseguiu a classificação para a final. Com relação à fé, isso é muito individual, principalmente nós vivemos num país muito, muito místico, que é o Brasil. Você tem católicos, você tem evangélicos, acredito no Espírito Allan Kardec, doutrina do Cristo, baseado no que eu acredito com relatura, que tudo não se acaba aqui, que você tem em reencarnações. Então, você tocar na fé das pessoas é muito complicado, né?
O atleta profissional de futebol, por lidar com a diversidade de pessoas, ele tem que ter tratamento com um tempo. É bastante delicado. Fé é uma coisa, ou você tem ou não tem. Independente da sua crença, que seja, de repente você acredita que, até deixar a conversa mais leve aqui, igual o Cuca sempre acreditou numa calça jeans que ele ia para o jogo que ia dar sorte, ele tinha fé, então é muito complicado você mexer na fé de uma pessoa. Hã? A fé dele é a calça vinho. Pois é. Então inclusive eu estou indo para o Clube Atlético Patrocinense agora, que a cor é vinho, eu vou ligar para ele para ver se ele me empresta. Tem uma até no memorial do Palmeiras. Último compromisso do Patrocinense. Emprestado, velho. Ele pode ajudar, com certeza. Pois é. Mas brincadeiras à parte, né? Eu vou muito mais dentro da filosofia do Michael Jordan, que é um dos esportistas que eu mais admirava e respeitava quando atuante, que é o trabalho. É o comum bem dentro da filosofia dele. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então eu vou mais nessa linha aí. O Kemil lembrou desse título da Sul-Minas, mas antes dele teve o acesso, né, a volta do América à primeira divisão em 97, com aquela festa toda que teve independência. E qual a diferença realmente daqueles dois elencos, talvez desses dois títulos nacionais que você teve no América? O time de 97 para o time de 2000. Qual a relação e as diferenças que você colocaria entre esses dois elencos? A diferença, ela estava até um pouco mais, Alexandre, com relação ao momento financeiro ao qual o clube estava passando. Em 97, o América tinha acabado de fazer um contrato de patrocínio muito bom com como é que é mesmo? Excel, isso. Excel. O Banco Excel. Isso. Então, com relação à questão de estrutura de trabalho, a melhoria de salários, bons bichos, a condição de você trazer atletas do quilate de um Tupanzinho, de um Boiadeiro, sabe? Então, isso ajudou demais na formação do elenco e, lógico, sempre juntamente com aqueles outros atletas que o América sempre teve a capacidade de formar, como Gilberto Silva, Irênio, Rinaldo. O Celso foi trazido 2 anos antes pelo nosso treinador, que foi o Gaúcho, que passou pelo nosso comando em 95. O Celso foi um dos pilares daquele título também. Então, eu acho que a grande diferença foi muito mais de suporte financeiro do que de elenco mesmo. Porque todo título que você conquista, principalmente a nível nacional, ele tem as suas particularidades e tem a sua essência. Nesse título de 97, nós tivemos o Tupanzinho, que, nossa, estava numa fase assim absurda, dava assistência, fazia gols, era realmente uma das referências da nossa equipe. E aí, 3 anos depois, já na Sul-Minas, nós tivemos um atleta que, dos poucos, os quais eu joguei ao lado, não adversário, porque eu joguei com muitos adversários que realmente faziam toda a diferença dentro de uma partida de futebol, mas aos quais joguei, tirando o Zico, foi o segundo atleta mais inteligente, mais técnico que eu joguei ao lado dele, que foi o Palhinha. Palhinha era absurdo, a velocidade de raciocínio que o Palhinha colocava no jogo e a sua execução técnica. O que ele raciocinava de velocidade, a sua execução técnica acompanhava. Então, jogar ao lado do Palhinha não era fácil, não. Se quem jogasse ao lado dele tivesse um pouco de cognição a menos, sempre ia estar no time errado, porque ele pensava 10 segundos antes de qualquer um. Tanto o Marcelo Ramos falou mais ou menos a mesma coisa no programa semana passada com a gente. Então, já mais uma confirmação. Então, você vê que é um fato. Aqueles que jogavam
Ricardo Falinha, é um fato. Hoje ele se encontra como dirigente lá em Portugal, é um grande amigo, nós estamos sempre nos falando no WhatsApp. E, voltando até a pergunta, então acho que a grande diferença foi mais a questão de estrutura financeira do que propriamente de elenco. Nesse elenco também de 2000, nós tínhamos um elenco assim, muito encaixado, muito unido. Para vocês terem uma ideia, o nosso meio de campo era composto por Pintado, que era o nosso capitão. Tá, jogou no São Paulo, jogou Mundial pelo São Paulo. E naquela temporada, todos os dias de manhã, o Pintado chegava no CT brincando. Pô, ele já chegava dentro do vestiário já falando: bom dia, time bom e barato. Virou o nosso jargão. Por quê? Nós já não tínhamos mais o Excel, então a condição financeira do América não era a mesma daquele grupo de 97, mas dentro do que a diretoria poderia nos fornecer, estava todo mundo bem focado e imbuído de alcançar os objetivos, né? Então, o Pintado, como sempre, conseguiu agregar muito grupo de forma natural, pelo seu jeito de ser. Ele sempre chegava de manhã, às 8 horas da manhã, tal. Bom dia, rapaziada, no vestiário. Bom dia, time bom e barato. E aquele jargão a gente levou para o resto da temporada. Até hoje nós temos o grupo de campeões brasileiros de 97, são praticamente as mesmas pessoas que fazem parte do WhatsApp. Sempre que o Pintado entra para mandar uma mensagem, fala: rapaziada, time bom e barato. Então ficou na história essa resenha de vestiário, que pouca gente sabe, entendeu? Uma coisa muito interna. E era um negócio legal, porque quando chegava o Ângelo Pimentel, que era o diretor, na época, o Salum, o presidente e tal, a gente brincava assim mesmo, quando ia fazer reunião para discutir valor de premiação de bicho, a gente brincava assim mesmo, a gente ia uma comissão técnica que sempre era em torno de 4 ou 5 atletas, eu, Pintado, nessa equipe campeã de 2000, estava inserido também Goiadê, Gilberto Silva. Velho, era muito legal essa questão de chegar. Sentava na reunião, quando o Salum começava a puxar muito o dinheiro para o lado do América, a gente fala: pô, Salum, o time é bom e barato, mas não precisa ser tão barato assim também não, né, velho? Vamos abrir um pouquinho o favor, porque senão, porra... Brincadeira. Mas é uma coisa muito saudável, muito legal. A gente vai para um breve intervalo, já a gente traz mais bate-papo com o ex-goleiro Milagres, e agora a gente vai com um quadro aqui do nosso Conexão Esporte, que é o Ciacães Esportes. Ciacães Esportes. Oferecimento: Ciacães é o melhor centro de treinamento canino da região. Completa 15 anos e quem ganha é você com o novo centro de conveniência canina. Pet Shop Ciacães tem a linha completa de acessórios, rações, petiscos e brinquedos. Pet Shop Ciacães fica na Avenida 21 de Abril, 1919, bairro Santa Clara. Siga a gente no Instagram, @Ciacães. Com 60 anos no mercado, a Casa Edson trabalha com acessórios e reparo para eletrodomésticos, bem como utilidade para o celular. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 98802-3383. Casa Edson fica na rua Minas Gerais 471, centro de Divinópolis. E aí, amigos do Conexão Esporte, tudo bem com vocês? Foram os vários desafios que a Ciacães Pet fez para vocês, né? Vocês ensinaram o cães de vocês a passar debaixo da perna, a fazer o toca, ao cumprimentar, a fazer o out, ao giro para a direita e giro para a esquerda, por várias sequências de treino. Agora chegou o momento que nós aqui do Conexão Esporte estávamos esperando de você criar um vídeo e mandar pra gente. E assim vocês poderem ganhar um saco de ração da Quack. Como que vocês vão fazer isso? Nós vamos mostrar aqui agora para vocês o vídeo da Márcia e do Guga. Eles estão lá em Santa Catarina e vamos explicar para vocês como que funciona esse vídeo. Os 3 e gira. City, gira. City, patinha. A outra. Agora passa o meio da perninha.
ensinou o Guga a fazer todos aqueles comandos que nós ensinamos a vocês aqui no programa Conexão Esporte. Agora é acrescentar todos os vídeos, colocar uma música e mandar pra gente no Instagram, @ciacães. Márcia, você já acabou de ganhar a petisqueira da Ciacães. E você pode ganhar uma ração Quatri. Queimada perto de linhas de transmissão pode deixar hospitais, comércios e escolas sem energia. E é crime. Pode dar cadeia. Denuncie 181. O anonimato é garantido. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Mais oportunidade, mais emprego, mais conhecimento. Todos os cursos serão gratuitos, de qualificação profissional e com certificado, para você já começar a se preparar agora. Conheça os cursos das instituições parceiras e saiba como participar do processo seletivo e se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O momento é de isolamento social, mas a TV Candidez e a Resenha Esportiva estão sempre com você. Os cuidados são essenciais e por isso estamos levando informação e descontração diretamente das nossas casas. Mas em julho, a nova resenha, exclamação! Informação, descontração, interação e você sempre com a gente. Em julho, a resenha do jeito que você gosta, de cara nova. Vem com a gente! Quer ganhar essa linda Bíblia? É fácil. Vai lá na nossa rede social Instagram, procure o post da promoção, siga os passos e boa sorte! Já voltamos com o Conexão Esporte e continuamos aqui com o bate-papo com o ex-goleiro Milagres. Hoje é treinador de futebol e vai falar um pouco sobre sua carreira e também sobre a sua passagem como treinador do Sub-20 do América. Ô Milagre, quando foi que o elenco mesmo, o time, percebeu que teria condições de ganhar esse campeonato de 2000, até porque no início da competição o América certamente não era tido como o favorito, né? Quando foi que vocês perceberam, olha, dá para chegar lá? Sempre dentro de uma competição, né? Quando você starta, né, Júnior, uma competição profissional de futebol, todo mundo começa no mesmo patamar. Aí, a partir assim, de 3, 4 jogos, que aí já foram 12 pontos disputados e tal, mesmo que seja uma competição tipo uma Copa, que seja chaveada, no caso, como era a Suminas, mas você começa a nortear o seu desempenho e também você começa a olhar para os outros grupos ou para as outras equipes o nível de produção. Então, nós começamos a perceber que, pelo futebol que a gente estava rendendo e pelas peças individuais as quais nós tínhamos condição de ir longe na competição. Isso é uma coisa natural. É diferente quando você tem uma equipe, vamos falar da atualidade hoje, uma equipe que tem um elenco igual o Flamengo tem. Você sabe que no início da competição tem que dar alguma coisa interna muito errada para não dar nada certo. Para a equipe, pelo menos, não chegar a uma semifinal, uma final de qualquer competição. Mas uma equipe de médio porte, como o América, disputando uma competição nacional e sabendo das suas condições individuais, então tem aquela coisa interna que a gente falou. A partir do momento que você tem uma sinergia do grupo, a partir do momento que esse grupo se une e fala, nós temos condição de chegar, então nós vamos chegar lá, vai ser com muito trabalho, com muita luta, porque a gente sabe que tem gente muito grande do outro lado. Aí você vai acreditando no seu trabalho. E aí, naturalmente, com as atuações que você vai tendo,
você começa a cada partida subir um degrau e as esperanças começam a aparecer. Aí, realmente, quando nós chegamos para fazer o jogo da semifinal contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo foi na Arena da Baixada, e todos os jogos que eu joguei na minha vida contra o Atlético Paranaense sempre foram jogos muito duros, de muita dificuldade, assim. E nesse jogo, particularmente, eu tive uma responsabilidade muito grande de forma negativa, porque a Arena da Baixada, na época ainda, você só tinha praticamente, vamos dizer assim, uma ferradura, você tinha arquibancada atrás dos 2 gols e arquibancada do lado das cabines de transmissão. Do lado oposto, você só tinha um muro. Não havia sido completada ainda toda a arena. E nesse jogo, por ter sido um jogo à tarde, numa situação lá de bola cruzada, eu perdi o tempo da bola por causa do sol, e aí nós acabamos tomando um gol, que foi o gol da vitória do Atlético. E voltamos para casa, e eu sabia que a responsabilidade nos meus ombros, ela pesava muito. Pela minha história no América, já quase 10 anos vestindo a camisa e de uma competição importante como essa. Então, eu passei realmente uma semana assim, treinando como eu sempre treino, me preparando para o jogo, mas essa especificamente de uma forma até um pouco diferente. De forma de concentração, eu tinha uma particularidade de estar sempre fazendo uma meditação antivéspera do jogo com relação ao adversário. Eu já pré-visualizava algumas situações que pudessem acontecer no jogo para eu antever alguma coisa. Então, em vez de eu começar a ter esse comportamento antivéspera do jogo, eu comecei a ter esse comportamento já na segunda-feira, porque eu sabia que a minha falha tinha acarretado um peso muito grande e era um título muito importante, não só para nós atletas, mas também para o clube. Então, eu me preparei de forma mais veemente ainda, onde foi o que eu falei para vocês agora. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E aí foi um jogo que a gente já sabia muito difícil, nós começamos a perder o jogo, empatamos o jogo foi para os pênaltis. Antes de ir para os pênaltis, teve uma cabeçada do Lucas, assim, que eu tirei de mão trocada, assim, que era o gol da classificação do Atlético. Aí fomos para os pênaltis. Eu já tinha estudado as penalidades do Atlético Paranaense, eu sabia das situações, sabia que o Luizinho Neto tinha um canto de preferência. Então, tudo no futebol, é estudo. Hoje, mais ainda. Aquilo foi em 2000, imagina hoje em 2020. Oi? Esse tipo de trabalho que você citou, de preparação antes de uma decisão, certamente isso você deve ter levado para o seu atual momento, né? Como um treinador de futebol. Aliás, qual o papel da sua formação que você teve? Você disse que chegou a treinar com o Zico, por exemplo. Toda essa bagagem que você vem trazendo lá do início da carreira te fez um profissional melhor como técnico? E mais, já para se tornar técnico, você chegou a fazer cursos na CBF? Quais foram eles? Júnior, eu falo para você, eu costumo brincar com os meus amigos que, pelo privilégio que eu tive, eu fiz uma faculdade de futebol em Harvard. Sabe por que eu falo Harvard? Porque na minha formação, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu via do lado assim o Zico treinar, o Júnior, o Adílio, o Leandro, o Lico, o Raul. Isso em 81. Em 83 chegou o Fidiol, depois o Flamengo contratou o Sócrates. Cara, mais referências que essa para você que está procurando se tornar um profissional de uma determinada profissão. Por isso que eu brinco que eu tive Harvard, sabe? São atletas assim que você não tem o que falar com relação a conceito técnico, a ser vitorioso, a ter um perfil de ídolo, a ter um comportamento não só como homem, mas como profissional. São atletas referências de um dos maiores clubes do mundo.
Então, isso tudo, ao longo dos anos, eu fui assimilando o que era de bom, o que era de ruim, o que eu deveria fazer, repetir, o que não. Então, para mim, foi muito bom como formação. É lógico que quando eu parei de jogar futebol em 2004, eu tinha que repensar a situação que eu iria fazer. Primeiro que, quando eu parei em 2004, eu já havia feito um curso em 2000, assim que eu fui campeão da Sul Minas, na UFMG, um curso de treinador de futebol, na Escola de Educação Física, lá na UFMG, com o professor Jurandir. Eu fiz um curso lá de 4 meses, mas eu ainda jogava. Acabei de ser campeão da Sul Minas, eu fui para a sala de aula, sentar a bunda na cadeira para poder aprender mais um pouquinho, que eu já sabia que eu já estava fim de carreira. Logo depois eu joguei mais 4 anos só e encerrei. E aí, quando eu encerrei, eu comecei, o primeiro clube que eu dirigi foi o Juventus, em Minas Novas, no Vale de Jequitinhonha, Campeonato Mineiro da Segundona. Tive a felicidade e a sorte de ser campeão, primeiro trabalho que eu fiz, só que naquela época o campeonato era diferente, os atletas faziam rodízio entre Série A do Mineiro, Série B, Série C. Hoje a regra mudou para oportunizar mais os jovens valores. Então, no módulo 2, você tem o sub-24, no módulo 3, você tem o sub-23, com exceções da segundona atual hoje, você ter 5 atletas acima de 23 anos. No módulo 2, você pode ser 5 acima de 24, alguma coisa nesse sentido. Sempre naquela época você não tinha limite. Então, eu fui treinar o Juventus em Minas Novas, eu levei o Esteban, que foi lateral direito no América, campeão comigo. Eu levei o Richard, que foi um segundo volante no América, que era excelente jogador. O Fred, que foi um atacante também no América, hoje mora nos Estados Unidos. Então, eu fui montando uma equipe de atletas que eu conhecia, que foram meus companheiros dentro de campo, mas era o meu primeiro trabalho como comandante. Então, era tudo muito novidade. Aí, fui campeão, e aí Minas Novas muito longe, Vale de Jequitinhonha, fomos campeões da Segundona. No ano seguinte, em 2005, disputamos o módulo 2, eu não queria voltar, mas aí o prefeito da cidade na época, que era o doutor Murilo Badaró, foi até senador da República, me fez uma proposta financeira irrecusável, que eu tive que voltar, e aí fiquei praticamente 8 meses, quase 9 meses em Minas Novas, na primeira passagem e na volta. Mas aí, quando acabou aquele campeonato, eu ainda tive uma experiência profissional como auxiliar técnico no Uberaba, no Campeonato Mineiro da Série A, com o treinador de São Paulo. Depois tive uma... É onde você encerrou a carreira, né? Oi? O Uberaba, que foi onde você encerrou a carreira, né? Não, na realidade, eu não encerrei no Uberaba, não. Em Uberaba, eu passei pelo Uberaba em 2003. Nós fomos campeões da segunda divisão lá, mas depois eu ainda joguei em 2004. O último clube foi o Uberlândia. Eu joguei uma Copa do Brasil pelo Uberlândia. E o treinador era o professor Jurandir, e aí onde eu decidi encerrar minha carreira, sabe? Mas aí, com essa parte como profissional de treinador, nessas passagens que eu tive, eu percebi que eu tinha necessidade de reaprender o futebol agora de uma visão de comandante. Então, o que aconteceu? Eu tive a felicidade de receber um convite do seu Geraldo Ventura, que era superintendente da base do América na época, e o presidente da base era o Dr. Magnus Lívio, no qual foi o presidente que me trouxe quando eu vim ser atleta em 92. Aceitei o desafio, comecei a trabalhar no Sub-20. Eu cheguei no Sub-20 quase no final do ano, em outubro, para preparar a equipe para a Copa São Paulo do ano seguinte. E aí eu comecei a minha trajetória realmente, vamos dizer assim, de formação como treinador de futebol. Aí tive a felicidade de encontrar lá bons profissionais trabalhando comigo, preparador físico Rômulo Gama, que eu vou levá-lo comigo para patrocínio, auxiliar técnico Jefferson Douglas, que eu levei para o América, porque o Sub-20 no América, o Sub-20 é uma categoria onde você concentra o maior número de atletas numa categoria de base, por
se tratar de três idades, 3 gerações. Então, geralmente é um grupo mais inchado, onde você tem aí 35, 38 atletas, pela questão de idade. No América, quando eu cheguei, nós tínhamos 52 atletas no Sub-20. Eu até brinquei com o seu Geraldo, quando eu perguntei para ele qual era a quantidade de elenco, ele me falou 52, eu brinquei com ele. Eu falei, ô, seu Geraldo, meu sobrenome é Milagre, mas eu não faço, não. Como é que eu só joga 11. 52 atletas num campo de futebol para treinar, Aleph? É absurdo. E aí, Milagre, até por essa situação de número que você citou, na base, às vezes a gente escuta muito que o treinador ele tem que formar o jogador para o profissional. No caso, com tanta gente, com um elenco tão inchado, você tem que ser mais um gestor de grupo para lidar com tantas pessoas diferentes, com um grupo tão inchado, ou realmente sua preocupação maior ali foi de formar os jogadores na parte tática, na parte técnica, de fundamentos, etc. O que acontece? O Sub-20 é onde a boca do funil está mais apertada da transição profissional. E o que acontecia no América quando eu cheguei? Simplesmente, o Sub-17 terminava o ano, eles passavam todo o elenco Sub-20 sem ter um aferimento ou uma avaliação realmente com crivo especial para ver o atleta que tinha condição. E já no meu primeiro ano, a minha maior discussão com a coordenação da base do América foi a seguinte: o treinador do Sub-17 era o Ricardo Leão. E aí, no ano seguinte, ele passou para mim os 24 atletas que ele tinha. Eu liguei para o nosso coordenador na época, que era o Moisés, e falei assim, Moisés, rapaz, o América realmente é um celeiro de craques, né? Pô, o que foi, professor? Eu falei, pois é, o Sub-17 tem 24 jogadores titulares? Não é possível. Não é possível que o Sub-17 do América tem 24 jogadores que ia atender o Sub-20. E eu já com um grupo inchado. Qual foi o meu primeiro trabalho? Que eu sentei com o superintendente, que era o seu Geraldo Ventura, e falei, seu Geraldo, não tem a menor condição. Nós vamos ter que enxugar o grupo a médio e longo prazo. Eu também não poderia chegar lá e falar, manda embora 20 que eu vou trabalhar com 25. Porque eu estou lidando com o sonho de ser humano, com o sonho de jovens, e eu passei por isso. Eu não podia simplesmente chegar lá, quem são os 11 titulares? São esses. Me dá mais 11 aí que são os Pô, o resto manda embora. Jamais eu ia fazer isso. Então tinha que ser uma coisa planejada, de estratégia, para naturalmente você ir realmente dispensando aqueles atletas que você aferisse, que a sua comissão técnica aferisse que não havia condição de vestir a camisa do América no momento. Ele poderia ir para outro clube, poderia ir para qualquer outro clube, mas dentro da avaliação correta que seria feita, e não poderia ser, coloca aí duas equipes de 11 aí, vamos jogar, num treino de 40, 50 minutos, já definia o futuro de João, do Pedro. Não é assim que funcionam as coisas. A gente lida com o ser humano, a gente lida com jovens. Então, quando o professor Ricardo Leão passava na transição no fim do ano, 24 atletas, eu dei o grito, eu dei o tapa na mesa. Eu falei, não tem condição isso. Até porque, Alexandre Júnior, quem ia dispensar os atletas era o Milagres. Claro. O Ricardo teve com um grupo de atletas uma temporada toda. Uhum. Sobe todos os atletas para mim. Aí eu que vou ser o carrasco que vou dispensar os atletas. Ele trabalhou o ano todo com o elenco dele, ele não tem a condição de aferir, nós temos 3 atletas que têm condição de fazer transição e daqui a 6 meses ser titular do Sub-20. Ele tem que ter a condição de fazer isso. Não era eu que tinha que ter, não. Porque a minha responsabilidade, como sempre foi, qualquer atleta que eu visse que estava num potencial muito grande, eu chegava com o coordenador e falava assim, fala com o professor que seja o Givanildo, qualquer outro que tivesse profissional, que tem fulano, beltrano, ciclano, que atende o profissional. Era o meu compromisso com o clube isso. Porque a base serve para fomentar o carro-chefe, que é a equipe profissional. Eu não podia chegar no fim do ano e jamais ia acontecer. Por exemplo, eu tinha um elenco de último ano, como eu falei para vocês. O Júnior
ele engloba 3 categorias, 3 faixas etárias, 3 gerações. Eu não poderia, o atleta que estava de último ano no sub-20, falar que, ó, eu tenho 11 atletas aqui no sub-20, vai subir os 11 profissional. Sem chance. Uma porque a diretoria estava ferindo, outra que o treinador do profissional não inchar o elenco dele. É uma seleção natural. Então, a gente teve que começar a fazer esse trabalho, porque na época que eu assumi o sub-20, as coisas eram feitas muito de forma antiprofissional. Não vou falar amadora, mas estava uma forma muito errônea de se fazer as coisas. Então, você passava a responsabilidade para um treinador de categoria de cima definir a sorte do atleta que estava indo. Não é assim que funciona. Então, eu tive esse trabalho muito longo para fazer e, graças a Deus, dentro da formação que eu tive, principalmente, né, que é uma formação de berço que eu tive dos meus pais, e por eu ter tido esse sonho, e eu expliquei com vocês aqui, por eu ter passado uma faculdade de Harvard, que foi realmente de eu estar com o supra-sumo dos atletas do futebol mundial, velho, isso me ajudou muito a fazer o que eu faço hoje, que é ser um treinador de futebol, fazer o que eu amo de forma bem equilibrada, assim. Porque além de ter a situação de vestiário, de ver o que era realmente o alto nível do futebol, eu procurei aprender os conceitos e os fundamentos para executá-los. Então, hoje, quando eu estou ministrando um treino de futebol profissional, se eu cobro de uma situação do lateral esquerdo, de colocar uma bola de cruzamento na área, que ele faça uma assistência, que ele não só jogue a bola na área, e ele não consegue fazê-lo, que seja profissional. Eu estou trabalhando aí com um profissional, trabalhei em 2018 no Montes Claros, o ano passado foi no Boston City, esse ano no Serranense, e você tem atletas que realmente nem base direito tiveram. E aí eu peço ele para repetir 1, 2, 3 vezes, ele não consegue fazer, eu vou lá e pego, meu filho, é assim. E várias vezes eu já ouvi dos atletas falar assim, ué, professor, você não era goleiro? Eu falei, pois é, eu era. Mas eu me interessava pelo meu trabalho. Então eu sei chutar com a perna direita, eu sei chutar com a perna esquerda, eu sei cabecear, eu sei dominar. Porque eu me interessava, eu sou profissional de futebol. Você acha que... E para eu passar o ensinamento, não adianta eu ter só a teoria. Eu tenho que ter a prática. Porque senão, como é que eu vou dar o exemplo que eu estou pedindo para você? Ô, Júnior, bate para mim de perna esquerda, faz uma curva para a bola cair na marca do pênalti. Aí você vai e erra. Aí, mas como é que é, professor? Ah, não sei, eu li que é assim. Então, o peso do que eu falo e executo pesa muito mais. Por isso que eu brinco que eu passei por Harvard. No caso, você pensou em algum momento em continuar sendo só treinador das categorias de base ou já era um pensamento seu de partir para o profissional? Não, eu nunca quis colocar na minha vida limitação de aprendizado. Com todo respeito à categoria de base, antigamente se falava categorias inferiores, né? E palavra inferior é uma palavra muito pejorativa, porque não há ninguém inferior a ninguém. E aí, dentro da nomenclatura do bom português, foi colocada a base justamente por causa disso. Qualquer situação que seja profissional, de alguma construção, se você tem uma base, a base é o início de tudo. Então, eu jamais pensei em me limitar ou ficar numa zona de conforto por ser categoria de base, porque eu tenho muitas pretensões profissionais. E essas pretensões profissionais, dentro da base, ela ia chegar um momento que ia me estacionar como profissional. Então, eu decidi, não foi até uma decisão minha, eu coloco isso bem claro aqui, eu fui mandado embora pelo Ricardo Drubsky do América em 2016, por situações particulares. Eu até abro aqui que eu não tenho rabo preso com ninguém mesmo, porque ele morre de medo do profissional de futebol. Ele é um profissional que milita como treinador, milita como diretor e depois está como treinador de novo, está como coordenador. Então, quando ele trabalha com atleta profissional de futebol, ele morre de medo da gente. Isso eu falo na cara dele.
Alô, Cruzeiro! Tá no Cruzeiro. Tá no Cruzeiro, levou. Eu queria até que você comentasse essa relação com o Ricardo Drubsky, porque quando você saiu do América como jogador, foi até um imbróglio, né? Porque você teve um problema com o América, que o América acertou com você uma coisa e não cumpriu. Sim. Deixa eu até mudar de cenário aqui, porque a bateria do meu celular está acabando, só para colocar na carga aqui. O que acontece? Acontece o seguinte, que eu fiz um acordo em 2000, no final no início de 2001, porque o Procópio, de forma absurda, demitiu o Jair Pereira por telefone para a temporada de 2001 e assumiu o América em 2001 como diretor de futebol e treinador. As coisas absurdas que acontecem no futebol. Então, aí, o que aconteceu? Naquela oportunidade da Copa Sul-Minas, o Procópio começou, no início de ano, a fazer várias experiências, começou a preterir os atletas mais antigos para dar uma renovada, segundo ele, no elenco, e com o apoio da diretoria do América também. O senhor Zé Flávio, que era muito amigo dele, era vice-presidente do América, se eu não me engano. E aí, atletas que tinham história no América, em detrimento de jovens valores que ia surgindo, sem problema nenhum. Só que a forma que foi feita foi muito covarde com relação a nós. Nós íamos estrear em 2001 na Copa Sul-Minas contra o Figueirense. Até o momento do jogo no vestiário, não definiu quem seria o goleiro, se seria eu ou o Ranieri. E você, naquela época, já era o grande nome no gol do América, né? Quem? Na história do América. Quem? Nessa altura, você já era o grande nome do gol do América, né? Eu já tinha vestido a camisa do América na história. Eu tinha acabado de ser campeão da Sul-Minas no ano anterior, no ano seguinte. Antes da estreia, meia hora antes do jogo, o cara não definia quem era o goleiro. Isso é uma falta de respeito absurda. Então, acabou aquele jogo, eu joguei o jogo. Quando acabou o jogo, terminou o jogo, eu fui no salão, falei, Salão, chegando em Belo Horizonte, eu quero conversar com você, velho, porque eu não vou ficar nessa situação, não. A história que eu construía aqui dentro merece o mínimo respeito. E muito menos para uma pessoa como Procópio, que não tem nada a ver com o América, não tem história nenhuma no América. Respeito ele como profissional, que ele fez no Atlético Cruzeiro, mas no América ele não fez nada. Para ele chegar aqui, você dá carta branca para o profissional dessa forma e ainda por cima assumir como diretor e treinador de futebol. Primeiro, quem está errado é vocês. Muito obrigado, Milagres. Também o nosso convidado especial também dessa Conexão Esporte, que é o Júnior Quemil, o Alexandre Rodrigues. Agora vamos com a estreia da Turma do Games. A gente anunciou a semana inteira, anunciamos no programa passado que o Games ia começar neste domingo no Conexão. E agora a gente vai com a primeira rodada das oitavas de final do Campeonato FIFA de Games 2020 entre amigos aqui do Conexão Esportes. Torneio de Games 2020. Confira agora os resultados da chave A das oitavas de final.